Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e o assunto de hoje vai ser regras de divisibilidade. Tá faltando eu falar as regras de divisibilidade por 8, por 9, por 10, por 11 e por 12. E é nesse vídeo que eu vou fechar essa parte de divisibilidade. Então vamos lá? Essa tela já vocês estão familiarizados, né, com ela, questão de definição de quando um número é divisor de outro. Beleza? Então vou passar. Se você não viu, olhem os outros vídeos, que é até interessante para você ter uma sequência boa, né, de raciocínio. Ver o primeiro vídeo, depois o segundo vídeo e por fim esse último vídeo, beleza? Então vamos lá. Essa parte aqui também, a ideia, a lógica, vocês já devem ter visto. Se um número pertence aos múltiplos, ele será divisível, beleza? Então, por exemplo, se um número ele é múltiplo de 8, ele será divisível por 8, tá certo? Então, o meu exemplo aqui foi o 72, tá certo? O 72 ele é múltiplo de 8, logo ele vai ser divisível por 8. E a questão da divisibilidade nós já vimos, né? Que é o quociente inteiro e o resto zero, beleza? Por 9 também é a mesma lógica, né? Se o número for múltiplo de 9, ele vai ser divisível por 9. Essa regra nós vimos nos outros vídeos, né? Então aqui é só mais uma repetição de ideia, tá certo? Por 10 também é a mesma coisa, tá? A ideia é a mesma, não tem diferença nenhuma. Mas as regras em si vão mudar um pouquinho das que a gente já tinha visto anteriormente, tá? Algumas serão semelhantes, mas outras serão diferentes, tá certo? Por 11 também, no meu caso aqui, o exemplo foi o número 55, né? 55 ele é múltiplo de 11, pois 11 vezes 5 dá 55, né? Então ele vai ser divisível por 11. E por fim aqui, para fechar a lógica, né? O exemplo aqui está relacionado ao número 12, né? E o exemplo foi o 48. 48 é múltiplo de 12, logo ele vai ser divisível por 12. Quociente inteiro e resto zero. Beleza? Agora sim, a parte mais importante desse vídeo, né? As regras de divisibilidade por 8. Beleza? Novamente, eu tenho um número formado por 4 algarismos, tá? Representado pelas letras A, B, C e D. E quando é que eu sei que ele vai ser divisível por 8? É quando eu pegar os três últimos algarismos e dividir por 8. Se der um número inteiro, ele será múltiplo de 8. Logo, vai ser divisível por 8. Beleza? O exemplo aqui é o 7.344, então vou pegar os três últimos algarismos. E o outro exemplo é 3.765. De novo, eu pego os últimos três algarismos. Vou dividir por 8. Beleza? Se der um número inteiro, ele vai ser divisível. Se der um número quebrado, ou seja, um número decimal, ele não será divisível. Logo, meu primeiro exemplo ele é divisível e o meu segundo exemplo não é divisível. Tranquilo? Você percebe aí na sua tela que quando eu divido 7.344 por 8, eu encontro o número 918, que pertence aos números inteiros, enquanto que no meu segundo exemplo eu achei um número decimal, tá certo? E nós sabemos que os números decimais pertencem ao conjunto dos números racionais, beleza? E nem todo número racional é inteiro, tranquilo? Então, nesse caso aqui, só o 7.344 que é divisível por 8, beleza? Então, o exemplo é o quê? Os três últimos algarismos. Se eu dividir por 8 der um número inteiro, será divisível por 8. É muito parecido com aquele de 4, né? Da regra de divisibilidade por 4. Só que em vez de eu pegar os três últimos algarismos, eu só pegava os dois últimos algarismos e em vez de eu dividir por 8, eu divido por 4. Beleza? Por 9 aqui também é muito parecido com a regra de divisibilidade por 3, sendo que o que? Em vez de eu dividir por 3, eu vou dividir por 9, beleza? Mas a ideia de somar os algarismos é a mesma, tranquilo? Então eu pego os algarismos, eu somo, divido por 9. Se der um número inteiro, ele vai ser divisível. Então no nosso caso aí, o primeiro exemplo é divisível, enquanto que o segundo exemplo não é divisível. Beleza? Tranquilo? Por 10 é semelhante com a regra de divisibilidade por 5, só que por 5 pode terminar em 0 ou 5, enquanto que por 10 ele só pode terminar em 0. Se o número terminou em 0, ele é divisível por 10, tá certo? Tranquilo? E, consequentemente, ele será divisível por 5 também, porque terminou em
0, beleza? E nós temos aquela observação que eu tinha falado no vídeo anterior, da regra de divisibilidade por 4, né? Que se terminar em 0, 0, é divisível por 4, beleza? Então, meu exemplo aí, né? Terminou em 0, é divisível por 10, beleza? Se eu dividir por 10, vai dar o 729, enquanto que o outro ali vai dar um número decimal, e nós sabemos que não pertence ao conjunto dos números inteiros, beleza? Tranquilo? Por 11, é um pouco diferente, né? Você tem 4 algarismos e você vai ficar alternando sinais da subtração e da adição, beleza? Então fica como A menos B mais C menos D. Então eu estou alternando menos, mais, menos, mais. Se eu tivesse mais algarismos, a sequência era a mesma, menos, mais, menos, mais, menos, mais. E entre esses sinais seriam os meus algarismos, tá? Tranquilo? Então eu faço essa sequência e divido por 11. Se der um número inteiro, ele será divisível por 11, beleza? Então, meu primeiro exemplo aí, 9.053. Então, vamos lá, 9 menos 0, mais 5, menos 3. Tranquilo? Fazendo essa soma, né, e essa subtração, encontro 11. 11 dividido por 11 igual a 1. Número inteiro, logo, será divisível. Enquanto que o outro ali deu uma dízima periódica, ou seja, não é número inteiro, e sim número racional. Beleza? Então, o primeiro exemplo é divisível, enquanto que o segundo não é divisível. Tranquilo? Beleza? Por fim, regra de divisibilidade por 12 é muito parecida com a do 6, né? Que do 6 tinha que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Sendo que aqui tem que ser divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Beleza? Então, aqui nós temos o quê? O número 7.344, nós já sabemos que para ser divisível por 4, eu pego os dois últimos algarismos, divido por 4. No caso aqui, deu 44, dividido por 4 é igual a 11, beleza? E para ser divisível por 3, a gente soma e divide por 3. Somando os algarismos, dá 18. Dividido por 3 igual a 6. Logo, é divisível por 3. Se é divisível por 3 e se é divisível por 4, beleza? Logo, ele vai ser divisível por 12. Enquanto que meu segundo ali, ele não será divisível. Por quê? Porque ele já fere uma das regras. Ele não é múltiplo de 3, beleza? Então, aí, o primeiro exemplo ele será divisível e o segundo não será divisível, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, forte abraço, valeu!